sobre força de atrito. O que seria a força de atrito? É a força gerada pela rugosidade da superfície, a qual dificulta duas superfícies de deslizarem uma sobre a outra. Bom, vamos entender alguns termos. O que é rugosidade? Seria as ranhuras, tá? Seria a aspereza. Quanto mais lisa for a superfície, menos rugosa ela é. Quanto mais áspera, tá? Mais cheia de pontinhos, podemos falar assim, entre aspas, mais rugosa essa superfície, portanto vai ter maior atrito. Bom, como que eu calculo essa força de atrito? Essa força de atrito pode ser calculada pelo produto entre força-peso, tá? E o coeficiente de atrito, Mi. Essa letra aqui parece um U, mas é a letra Mi, que é o símbolo do coeficiente de atrito. É um número entre 0 e 1, né, como está aqui embaixo. Trata-se de uma medida da rugosidade que expressa em porcentagem por um número entre 0 e 1, onde 0 seria sem atrito e 1 seria atrito total. Desse modo, a força de atrito nada mais é do que uma parcela da força-peso. Ok, moçadinha? Bem, vamos entender agora então os tipos de atrito. Nós temos dois tipos basicamente. O atrito estático, onde o coeficiente de atrito, o Mi, eu vou simbolizar por MiE. O que é o atrito estático? O que é estático? É parado, tá? É o atrito que existe quando um corpo está em repouso, está parado. Já perceberam que quando vocês vão empurrar alguma coisa, é mais difícil tirar ela do lugar do que continuar empurrando? Pois é, porque o atrito estático é sempre maior do que o atrito cinético. Cinético, sim. Lembrando que cine é movimento, tá? Então, atrito de movimento é aquele que existe em um corpo em movimento. É a dificuldade, é o mesmo atrito, só que um para a situação onde ele está parado, a outra para onde ele está em movimento. Lembrando que cine significa movimento, tá? Não esqueçam disso. Portanto, podemos concluir que a força de atrito estático é sempre maior que a força de atrito cinético. Por isso que quando a gente vai empurrar um guarda-roupa, uma cômoda ou qualquer objeto, uma cadeira que seja, é mais difícil começar a empurrar do que manter ele sendo arrastado, tá? Porque a força de atrito estático é maior que a força de atrito cinético. Ou seja, o atrito quando está parado é maior do que o atrito quando está andando. Bom, vejamos aqui. Nas figurinhas mostram as duas forças, os dois esquemas. Bom, aqui eu tenho uma força F, que a gente chama de força motriz, né? A força motriz é gerada pela mão aqui, ó, que está empurrando, tá? Em contrário a ela, eu tenho uma força de atrito estático, por isso FE, tá? Lembrando sempre que, como o corpo está na gravidade, ele vai ter uma força-peso, e essa força-peso vai ser anulada pela força normal, tá? Entretanto, nesse caso, a força F, quando ele está em movimento, continua tendo a força F, a força peso, a força normal. Entretanto, a força estática agora vira a força cinética. Força de atrito estático vira atrito cinético, tá? E assim a gente vai poder empurrar o nosso bloquinho mais facilmente, porque ele entrou em movimento, o atrito diminui, tá? É o que a gente fala no dia a dia, que depois que embalou fica mais fácil de empurrar, ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.